pessoal, bom, faz tempo que eu não faço vídeo porque eu tô filmando menos e eu tô me recuperando de uma gripe forte que eu peguei depois do exame de faixa. O exame de faixa me baqueou bastante mesmo, porque eu tô com gripe até agora. Eu não treinei no final de semana, faz uma semana que eu não treino, depois do exame de faixa eu não fui mais. Nem peguei a minha faixa, não sei se entregou a faixa semana passada, eu não fui porque eu estava muito gripada, eu ainda estou baqueada. Realmente eu tive um desgaste grande, eu acho que eu realmente me desgastei bastante no exame de faixa, então fiquei bem gripada. E eu sei que a doença é psicossomática, eu tive um desgaste emocional, físico, né, em todos os sentidos, e outras coisas também que devem estar por aí, né? Então eu ainda não estou muito bem, mas eu vou tentar ir treinar esse final de semana, porque é um prejuízo, né? Ficar uma semana sem treinar, final de semana já, ficar um final de semana, uma semana sem treinar já é um prejuízo. Já é um prejuízo, né? Ficar dois é muito complicado, né? Então vou tentar ir no final de semana agora. Outro dia um colega meu recebeu uma postagem, uns colegas de artes marciais que estão envolvidos, né? Estão sensibilizados com essa questão da violência contra a mulher e estão montando projetos e cursos de defesa pessoal para as mulheres, né? Eu acho bom, acho importante, acho interessante, sim. Eu acho importante, sim, mas eu já falei que eu acho que o trabalho de artes marciais para as mulheres, né, com relação ao assunto violência doméstica, ele tem que vir agregado a outras questões, né? Entre elas a questão autoestima, né? Autoestima, autoconhecimento. Ele tem que vir junto com outras questões, né? Porque só a arte marcial ela não funciona, não resolve, né? A defesa pessoal, eu entendo a defesa pessoal como uma coisa bem antes, né, do ataque. A mulher, ela tem que aprender a escolher melhor, né? A escolher melhor as pessoas, né? Com as quais, né, ela se relaciona, com as quais ela se envolve. Mas isso é muito complicado, porque eu já escrevi isso no meu blog, escrevi um texto sobre isso. As pessoas não entendem, as pessoas condenam a vítima. Tá errado, eu me irrito muito quando eu vejo pessoas falando, quando a mulher é vítima de violência doméstica, mas por que ela fica com ele? Né? Ela sofre violência, por que ela fica com ele? Por que ela repete a história? Gente, não é isso. Ela repete a história porque ela tem um trauma, né? Ela tem um trauma que não foi bem resolvido, então ela vai ficar repetindo esse ciclo até que ela consiga romper isso. Isso exige um processo de autoconhecimento. Isso é muito profundo. Muitas vezes é algo que aconteceu na infância dela, que ela não conseguiu resolver. Na infância que eu estou falando é na primeira infância, né? É na primeira infância, que ela não tem consciência. Eu estava falando para vocês o seguinte, então as pessoas não entendem, né? Não entendem como funciona a psique, né, do ser humano, como funciona o trauma, né? Então, com certeza, na maioria dos casos, né? As mulheres que são vítimas de violência doméstica ou que se relacionam, entram nesses relacionamentos abusivos, elas provavelmente sofreram relacionamentos, sofreram alguma situação, algum trauma abusivo, alguma situação abusiva na infância, mas essa foi na primeira infância, né? E de uma maneira ou de outra elas não conseguiram resolver isso, né? Então elas vão ficar repetindo esse ciclo, né? Elas vão repetir esse ciclo durante a vida adulta, porque elas vão ficar tentando resolver isso. Elas não vão conseguir resolver isso porque elas não têm consciência
de que elas têm que romper esse ciclo. Elas não têm consciência, senão elas vão ficar repetindo esse ciclo. Então, por isso que a gente vê muitas vezes que a mulher, que essas mulheres, muitas vezes elas se casam com, geralmente, muitas vezes elas têm um pai que é violento com a mãe, né? Aí elas vão acabar casando com um cara que é violento com elas. Aí depois elas vão se separar, até muitas vezes se separam dele. Depois elas vão casar com outro cara que é muito violento também. Então elas vão repetir esse ciclo, né? Abusivo. Muitas vezes elas não conseguem sair do relacionamento porque elas não conseguem quebrar esse ciclo, né? Então as pessoas são muito cruéis, né? A gente vive numa sociedade cruel que pune a vítima. A mulher é vítima e tentar entender como funciona o processo da violência doméstica. A mulher é vítima, tá? Então, a mulher quando ela está nesse processo, a autoestima dela está muito baixa, ela não consegue entender o que está acontecendo, ela não consegue romper o ciclo da violência, e aí ela vai ficando e ela acaba morrendo. Ela não consegue romper um relacionamento doentio, que também ela cria uma dependência, né? Porque esse cara cria também uma dependência emocional e ela também cria. Então é uma coisa doentia. A arte marcial, ela não dá conta sozinha disso, né? A arte marcial, ela vem como um auxílio, só que é o seguinte, tem que ter outros componentes, né? Tem que ter outros componentes, questão psicológica tem que ser trabalhada, autoestima, tem que ter a questão sociológica. Agora, um professor machista, um professor de artes marciais machista que vá enfatizar ainda mais o preconceito nessa mulher, ele não pode dar aula de artes marciais para uma vítima de violência doméstica, jamais. Porque é o seguinte, a violência doméstica só acontece porque a gente vive numa sociedade machista e é o homem machista que faz a violência doméstica. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês, tá? É o homem machista que faz a violência doméstica, tá? Isso é comprovado. Tá bom? Porque o homem machista tem uma visão da mulher como a mulher fosse um objeto dele, de posse, tá? Então a gente só tem violência doméstica porque a gente vive numa sociedade machista e o homem tem a mente, o homem machista tem aquela mente doente. Eu já falei pra vocês isso, já falei, né? Já falei. Enquanto a gente não mudar a mente dos homens na nossa sociedade, a gente não vai conseguir eliminar a violência doméstica. A gente não vai conseguir. E isso tem a ver com a mudança de educação. Mudança de educação. Mudança de educação que eu tô falando é que as mulheres têm que parar de educar seus filhos de uma maneira machista, né? As mulheres têm que parar de educar os filhos de uma maneira machista e desigual. Então, é isso. Então, gente, por favor, estudem. Parem de criticar e parem de acusar a vítima. A mulher é vítima, entendeu? O bandido é o homem que bate na mulher, tá? O agressor é o criminoso. A mulher é sempre a vítima, sempre a vítima. A gente tem que entender o que acontece, né? Com uma pessoa, a gente tem que entender. Então, esses são esses ciclos. Então, ela vai repetir o processo até que ela apanhe tanto que ela consiga se libertar disso, né? Ou ela morra, infelizmente. A realidade é essa, né? E a arte marcial ajuda sim, mas a arte marcial ela tem que vir acompanhada de outros elementos, principalmente o trabalho da autoestima, porque a defesa pessoal ela é uma coisa mais abrangente, né? A gente tem que trabalhar a autodefesa que engloba a defesa pessoal.